Salve, salve! Meu nome é Manuel, eu sou aluno da filosofia da UFO, em Uberlândia, e preparei esse conteúdo didático aqui. Eu vou tentar falar um pouco rápido, vou tentar ser breve, para o vídeo não ficar tão extenso. Esse vídeo é sobre o PET, Ensino Médio, segundo ano, volume 5. O tema dessa semana aqui é dogmatismo. E vamos lá, tentar não estender tanto. Eu vou contrapor o dogmatismo e o ceticismo. O dogmatismo é baseado em dogmas e o ceticismo é baseado na epoqué. Dogma é alguma certeza absoluta, alguma coisa que você não questiona de maneira alguma, que você acredita cegamente. Esse é o dogma. Enquanto que a epoqué, que é um termo grego, ela tem a ver com a suspensão do juízo. Você não emitir alguma certeza, você não afirma e não nega, você não garante e não sabe, você simplesmente fica na dúvida, você não sabe como se posicionar sobre determinado assunto, sobre determinado comportamento de alguém, por exemplo. Então, de um lado tem o dogmatismo, que é uma certeza absoluta, do outro lado tem o ceticismo, que é uma dúvida absoluta, digamos assim. Aí, a partir disso, você pode ter três posicionamentos, né? Você pode afirmar que sabe algo, então, eu já sei algo. Pronto. Você está numa postura de que afirma e não questiona e não duvida e não quer saber, não te interessa mais questionar isso e pensar nisso. Pronto, você está sendo dogmático. Ou então você pode buscar o conhecimento. Você acredita que o conhecimento é possível, que ele é atingível e está buscando ele. Você vai atrás do conhecimento, você estuda, você aprende, acreditando que é possível saber. E por outro lado, na terceira posição que você pode assumir, é a impossibilidade de saber, a impossibilidade de conhecer. Que é possível também, não é possível. Acreditar que não é possível aprender algo, afirmar algo, negar algo, simplesmente impossível. Essa é uma postura cética. Vai colocar como exemplo, né? Vou colocar a religião por um lado e a ciência por outro. A ciência, ela tem suas crenças fundadoras, seus mitos fundadores, suas histórias, que elas não são passíveis de questionamento, que elas estão dadas e aquilo tem que ser aceito, aquilo não pode ser questionado. Por outro lado, nós temos a ciência, que a ciência ela é baseada em teorias. A ciência está ali no item 2, ela busca o conhecimento, ela acredita que o conhecimento é possível e ela está em busca desse conhecimento. Ela busca esse conhecimento através de teorias. Ou seja, ela não vai afirmar algo com certeza. Ela vai afirmar algo enquanto não surgir uma explicação melhor. E esse slide é mais para questionamento, né? Para vocês pensarem em casa e tal. Que devo questionar? Quais as vantagens de questionar? Quais as desvantagens de questionar? Bom, para quem tem a mente aberta, questionar é ótimo, questionar é fundamental. À medida que você questiona, você aprende, você discute, você busca aprender, busca entender, busca dialogar, busca interagir. Então, questionar pode te ensinar muita coisa. Por outro lado, questionar pode tirar suas antigas certezas, tirar aquelas coisas que você considerava como já dadas, né? Você, mas eu sempre acreditei nisso, e agora? Agora eu comecei a questionar algo que eu sempre acreditei? Sim, isso às vezes gera um certo mal-estar, um certo incômodo, mas é inicial. Se você aprender com aquilo e aceitar aquilo, logo fica tudo bem. É autocrítica, né? Porque questionar não é basicamente questionar os outros, questionar as
as posturas dos outros, não. Aqui a crítica tem que ser interna também, você tem que olhar para dentro e se questionar. A partir disso, pode acontecer mudanças, você pode aprender com isso, você pode mudar com isso mesmo, mudar comportamentos, mudar crenças. Isso é muito importante, isso transforma o mundo, transforma a nossa realidade, a forma de encarar o mundo. Isso faz muita diferença. E à medida que a gente questiona, que a gente aprende, a gente vai vendo e interagindo, claro, a gente vai vendo que todos são diferentes, todos os humanos são diferentes. Cada um tem sua própria história, sua própria vida, sua própria forma de encarar, sua própria forma de sentir. Todos somos diferentes. Mas a ideia é de lutar por uma sociedade em que a gente tem direitos iguais e deveres iguais, né? Reconhecendo que todos somos diferentes, mas que merecemos respeito igual. E nessa sociedade múltipla, nessa sociedade plural, a gente vai ter uma pluralidade de opiniões, de vontades, de desejos. E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que aprender a lidar com essa multiplicidade de realidades, de formas de encarar a realidade. Isso é muito importante. Se a gente ficar preso numa singularidade, a gente corre o risco de ficar preso num dogma e isso é muito arriscado. Vou falar disso agora. O risco do dogmatismo, ou um dos riscos, é esse fechamento para o diálogo. A gente não está aberto para o diálogo, para aprender, e isso é muito problemático. Isso pode gerar muita violência. Pode gerar governos totalitários, governos que oprimem o povo, não deixam o povo pensar, não deixam o povo refletir, não deixam o povo propor mudanças. Isso é muito problemático, especialmente na política. O dogmatismo é especialmente problemático na política. E, por outro lado, o risco do ceticismo, algum deles, né? Um deles é ficar numa espécie de flutuação, não saber nada, não afirmar nada, não negar nada, não ter nenhuma crença, nada. O ceticismo ao extremo ele é muito perigoso. Vou dar um exemplo de um juiz de futebol cético. Imagina que está numa partida de futebol, aconteceu um carrinho na partida. E aí, o juiz é cético. Ele não sabe se ele apita ou se ele deixa o jogo seguir. Ele fica na dúvida. E agora? O que eu faço? Não dá. Um juiz não pode ser cético. Um juiz de tribunal, do judiciário, ele não pode ser cético. Isso não é possível. Não tem como. Tem que tomar posição. Ele tem que tomar algum caminho, alguma decisão mesmo. Não tem como escapar disso. Por exemplo, nessa figurinha clássica, é uma diferença de perspectiva. Um olha de um lado, vê uma coisa, o outro olha do outro e vê outra coisa. E agora, algum deles está certo? Os dois estão certos? Os dois estão errados? Então é importante a gente tentar entender também o outro, tentar ver o mundo, tentar, né? O exercício de empatia é isso, é tentar olhar pelo lado do outro, tentar olhar pela perspectiva do outro. Claro que isso vai ser de forma absoluta, isso é impossível. A gente nunca vai conseguir se colocar de fato no lugar do outro, mas a gente pode imaginar, a gente pode tentar, pode exercer o exercício de empatia. Agora, um outro exemplo interessante que dá pra gente ver que certos problemas a gente basta olhar o entorno, basta olhar o contexto que a gente vai aprender, a gente vai entender. Por exemplo, essa figura a gente vê aí um número que está sendo encoberto pelo carro. Eu vejo ali 16, 06, 68, 88, 98. É uma sequência estranha, não faz sentido. Mas, se a gente olhar o contexto, se a gente entender a situação, a gente consegue achar uma verdade ali, a gente consegue achar alguma coisa que está correta. Isso daí é uma sequência de estacionamento. Se a gente olhar pela perspectiva do carro, então, se a gente olhar essa figura de cabeça para baixo, a gente vai ver a vaga 86, o carro está encobrindo a vaga 87, tem a vaga 88, a vaga 89, a vaga 90, a vaga 91.
Então, às vezes, olhando o entorno, olhando o contexto, a gente consegue sair de um impasse, consegue sair de uma dúvida. Isso é uma coisa muito interessante para a vida prática também. Agora, deixa eu sumir aqui para falar das atividades. Atividade 1, pega um trechinho ali da Aranha e da Martins e vai falar para assinalar o correto. Letra A está correta, porque realmente a metafísica tradicional ela acreditava cegamente na razão. Ela falava que acreditava, né, a maioria esmagadora dos filósofos antes de Kant, que eram racionalistas, eles acreditavam que a razão era a única maneira de atingir a verdade, de conhecer a realidade. E Kant discorda disso. Kant depois vai propor uma teoria muito bacana que vai juntar o racionalismo e o empirismo. Então a letra A está correta. Letra B, ela está errada porque, primeiro, que a ciência não é neutra, ela nunca vai ser neutra porque ela é feita por cientistas. Cientistas são humanos. Humanos não são neutros. Não existe humano sem ideologia. Já está errado por aí. E se a ciência acreditar que é infalível o próprio método, ela está sendo dogmática. Então isso também é um problema. Na letra C, fez uma misturada danada. E entendimento no juízo de gosto tem a ver com estética. Proposições de cálculo de geometria não são dogmáticas. Não é isso. Tá incorreto. Fez uma mistura entre os assuntos e não tá certa essa questão, essa alternativa. Já a alternativa D, a escola jônica, que era de pensadores, entre eles Tales de Mileto, que é um dos considerado como fundador da filosofia ocidental, ele propunha que a arqué, que é o princípio, como se fosse um princípio inicial de tudo. Tudo deriva de uma mesma coisa. Para Tales de Mileto, tudo derivava da água. A água era o princípio de tudo. E physis, essa palavra, significa natureza. Só que não tem um dogmatismo nisso, porque eles estavam tentando fugir da mitologia. Eles não gostavam da explicação do mundo mitológica, de que Cronos e Zeus e Gaia, aquele monte de divindade. Não, eles não acreditavam nisso e queriam uma outra solução, né? Uma outra forma de conhecer a realidade, que não fosse pela mitologia. Então eles propuseram que daria para explicar a realidade a partir do conhecimento dos elementos naturais. E além disso, eles não concordavam que o universo tem a mesma origem. Um deles pensava, por exemplo, que a arqué era o fogo. Outro pensava que a arqué era o átomo. E assim por diante. Então também não está correta a letra D. Beleza. Atividade 2. Um textinho da Shaolin, né? Duas explicações políticas duas implicações políticas do dogmatismo, que pode ser a ausência de diálogo, a tendência à violência, a destruição da democracia e outros exemplos mais. E exemplos relacionados à atualidade. Em regimes políticos dogmáticos, a tendência maior é a violência. Realmente é de silenciamento, da violência no seu amplo aspecto, né? De várias maneiras, assim. O silenciamento, a violência física, a humilhação, são várias formas de violência. Letra B. Do ponto de vista da objetividade, explique que o conhecimento científico é superior ao senso comum. O conhecimento científico é superior porque ele é baseado em observação, em registro, numa metodologia empírica, ou seja, tem a ver com a vivência do pesquisador, do cientista, tem a ver com a observação dele do mundo e dos fenômenos naturais. Então é superior ao senso comum, porque o senso comum vai estar baseado em preconceitos, em
ditados populares e muitas coisas que muitas vezes não correspondem à realidade, não correspondem ao funcionamento da natureza. Puramente preconceitos diversos. Eu recomendo acessar esses 2 dicionários. Eu vou tentar colocar eles aqui na descrição do vídeo. E são muito bons para aprender sobre conceitos. A filosofia lida principalmente com conceitos. Então, vale muito a pena pesquisar e aprender. Sempre que tiver dúvida, consultar esses dicionários. As referências aqui da Aranha e da Martins, que é do próprio PET. E o Abagnano, que é um dicionário de filosofia muito bom para quem se interessa por filosofia, para quem quer aprender sobre os conceitos. Esse dicionário é ótimo, recomendo muitíssimo. Os programas utilizados, agora deixa eu voltar, foram esses aqui. Meu sistema operacional é o Ubuntu, Linux, o pacote Office, pacote de escritório, é o LibreOffice, e o software para gravar a tela e gravar o meu rosto é o OBS Studio. Obrigado pela atenção. Tomara que esse vídeo não tenha ficado grande demais, demorado, longo, E qualquer dúvida vocês mandem e-mail para Residência Filosófica. E muito obrigado. Até a próxima, galera.